Nada não sabe. Estabelecer critérios. Falta esse conceito, né? Mas outro dia eu andando ali na frente, no exército, ali tem um estacionamento. Sim. O próprio Estado, infringe a lei que ele criou. No estacionamento não tem árvore, só vai ter árvore já na barranca. O mais grave disso é que uma ocasião eu parei ali para contemplar o rio naquela área. Sim, não tem árvore. E fui simplesmente intimado a me retirar dali, porque era uma área militar. Mas isso é um absurdo, isso aqui é uma área pública. Não sou marinha. É isso. Complicado, gente. Agora, porque vocês têm medo de que um cidadão pare na frente do exército, eu costumo dizer, outro absurdo que é pertinente à nossa questão aqui, é a calçada que o exército fez na Marcolino Martins Cabral, fez um estreitamento, duas majotinhas, botou, quer dizer, tudo existe um padrão, o próprio na área em frente ao exército, quer dizer, Pela Marcolino. pela Marcolino. Um caminho, ao invés de uma calçada, é um caminho, né? Exatamente. É só um Quer dizer, caminho. ali é o fim da picada, né? Se toda avenida tem um padrão, eles querem reservar o último, então eu impeço o cidadão de passar na frente do exército. Mas aí, se tu passares aqui do lado do Provida, A calçada é enorme. foi suprimido ali a ciclovia foi suprimida. A nossa ciclovia não existe mais, né? Não existe. Essa não existe mais. Mas é ciclovia. E é necessário. Tem Ela tem que ser. Todo mundo anda ela tem que nessa ser- via de incentivar transporte alternativo, bicicleta, Olha, transporte eu limpo, acho que faz tem bem a muitas coisas saúde, que a gente a tem gente que está trabalhar, tirando. porque é que às vezes perde muito tempo na discussão e as coisas vão acontecendo sem. Exatamente. A BR-101 daí, gente, toda a história que o plano diretor não poderia evoluir porque devido à BR-101 e a BR-101 está aqui, tá? Está passando e o plano diretor. E o plano diretor? Ainda não Todo chegou. impedimento, eu me lembro muito bem quando começamos a discutir o plano diretor. Pelo contrário, isso aí foi que propiciou nós estar alongando o nosso prazo aqui, porque senão nós já teríamos encerrado o nosso prazo. Começou cedo, já. A duplicação da BR. E vejo também outra coisa, Fernando, é a mudança de personagens dentro da discussão, sabe? E isso atrapalha muito, não desqualificando ninguém que esteja, mas que passa por processos quebrados, entende? É verdade. Né? Essa minha preocupação com a inclusão de membros, vai incluindo membros, e aí você tem que estar recapitulando toda a história. Né? Quer dizer, no fim acaba impedindo. O problema é que não existe a participação da Câmara de Vereadores, quando chega lá é outro problema, não conhece nada, não sabe de nada, não. Olha. Eu acho assim, ó, aqui dentro dessa minha proposição aqui era que a gente pudesse também ter uma orientação nessa questão de já formular as leis, já ter algum projeto de leis que é o que vai. Eu acreditava que essa assessoria dessa empresa seria nesse sentido, a gente ia botar diretriz e eles tentar operacionalizar com fiscalização, quem fiscaliza, como se cobra, como... Não, tudo bem, essa parte de é uma gente normatização, mas o objetivo é de que forma a gente vai propor essas leis, né? Porque E a nossa fiscalização vê se aquelas leis dizem o que a gente gostaria. Essa seria a nossa parte fundamental. Eu acho que é isso, né? Por isso que a gente tem que ter um anteprojeto de lei já mais ou menos definido. Que nem a ciclovia vai ter Proposições que a gente tiver. Eu acho que isso tem, essa empresa faz isso, deve ter. Só tem que se adaptar para Adequar a forma que a gente está sugerindo. Nós só vamos dizer aqui onde é que era verde, como é que a gente quer a fiscalização. Não, nós podemos ir muito adiante. Sim, não. Nós podemos ir muito adiante. Eu acho que qualquer obra que for sugerida na cidade tem que ter primeiro um levantamento de impacto ambiental. Por exemplo, essa é uma solução. Não é qualquer, tem um certo lotação, tem um certo porte. Isso é educacional, né? Não é qualquer obra, é acima Não, do mas certo veja só, porte. tu pode. E aí definir esses critérios. Mas tu pode edificar, vamos falar em termos de edificação, tu pode edificar algo num manancial de água, Mas uma aí fonte tem de legislação federal, né? Por exemplo, O aquele CONAMA, o sistema já tem uma negócio, a gente tem que seguir o que eles orientam. Aí a gente pode ser mais rigoroso, mas não pode ser mais brando que eles. Mas tem situações que com certeza, como a gente não tem, tu não tem especialidade relacionada a meio ambiente. Não, mas na geografia a gente estuda planejamento
dentro da... Porque sempre existem situações que são imprevisíveis, né? Que a gente não prevê, né? E nada melhor do que todo um arcabouço legislativo que vai contemplar... Por isso a discussão bem feita para a gente prever as imprevisíveis. Nós temos que partir do que nós temos, do que nós vamos propor e aí tentar achar um... Que meu caso também, esse foi uma obra impactante. Mudou a realidade. O próprio parque de Itagaribaldi Para existir, já foi suprimida a parte da ciclovia que existia. a parte de defesa ferroviária, que Mas não deveria ter acontecido isso. Acho que assim, como tem uma comissão de meio ambiente, acho que a nossa preocupação deve ser de propor, né, finalidades para essas áreas. Agora, quem vai definir se há necessidade ou não de um estudo de impacto ambiental acho que é uma coisa que é Isso acho que essa preocupação vai passar da nossa... Acho que essa preocupação já está embutida na questão de que as leis ambientais já contemplam essas questões. A gente tem que só adequar elas ao nosso plano diretor. O que nós vamos pensar aqui, tentar já levar mais ou menos no lado para não inviabilizar o que a gente está. Mas o detalhamento disso ou a preservação desses direitos que a lei contempla não tem. E as áreas verdes que a gente já tem? Tá, isso eu queria citar. A questão da área verde, até eu estive conversando lá com o Vânio, e ele estava dizendo, olha, o que acontece hoje nas áreas verdes é o seguinte, o pessoal, em cada loteamento, reserva a pior áreazinha que existe lá. E pela legislação existente hoje do plano diretor, quem deveria escolher a área era a própria prefeitura. A prefeitura chegaria no loteamento de eu quero essa área aqui como... A prefeitura que está falhando na própria liberação dos loteamentos. Na liberação, na fiscalização, e tem muita área verde que foi ocupada. Não existe uma interação, eu estava falando com a É essa questão da As secretarias trabalham tudo sem ter uma interação, né? Então termina uma cometendo um erro. Exatamente. Né, nesse procedimento, que já devia estar se adequando. Ele está falando que o plano diretor não está pronto, mas já poderia ir se adequando. Né? Não, mas o plano vigente, é isso que eu estava comentando, o plano vigente já contempla isso. E contempla de uma forma até bem coerente, né, de que a própria prefeitura determinasse essa área. Mas por interesses, e a gente sabe que isso ocorre, né, interesses econômicos, na negociação, tem uma série de acaba sendo, porque não existe uma rigidez nos critérios, as pessoas não estão observando. Interesses escusos. Mas isso eu espero que isso seja coisa do passado. Se nós realmente, né, tivermos uma questão de fiscalização, de cobrança, isso vai ser coisa do passado. Como disse o Vânio, se pegar um cara desse que constrói em cima de uma área verde e chegar lá e botar abaixo, o que acontece? Uma multa de R$100. Os outros já vão olhar assim e dizer, eu não vou querer ver meu capital sendo destruído. Né? Então, falta realmente fiscalização e ação. Né? Agora, uma das questões que ele colocou e que eu acho que é pertinente, até a gente discutir, é essa questão das áreas verdes poderem, por uma questão de entendimento, a gente determinar por regiões, não essas pequenas ilhas, em cada loteamento, uma áreazinha verde, e poder fazer uma permuta. Por exemplo, existe uma área X em tal local que atende todo aquele raio de vizinhança, então determinar, ao invés de ficar um núcleozinho aqui, outro ali, que vira só mato, na maioria das vezes são terreninhos que não tem nem como ser uma área de preservação, nem de lazer. O máximo que dá para botar é um playground. E eu acho que o playground tem que ser contemplado em todo. As crianças chegam nessa férias, tem que ser contemplado em todo. Mas essa área é estabelecida em percentual, né? Percentual. Então o que acontece? Vou pedir licença a vocês, que tem uma reunião no Hospital Nossa Senhora da Conceição com os empresários e contadores sobre o ICMS, do Fundo Social, a relação do Estado com as empresas de Tubarão,
para que seja repassado um percentual para as instituições, como no caso do Hospital Nacional da Conceição. E como eu faço parte do conselho, aí você é obrigado.